Fala galera, tudo certinho com vocês? Léo Foltrano, podcast O Corretor, para um programa um pouquinho diferente. A gente decidiu dar voz para vocês e responder as maiores dúvidas que vocês tiveram no decorrer desse praticamente um ano de podcast, que a gente recebeu muita dúvida sobre consórcio. Então, Arthur, solta a vinheta que a gente vai falar com vocês sobre as principais dúvidas de consórcio. Fala galera, tudo certinho com vocês? Estamos na área para mais um programa do podcast O Corretor. E essa semana, aproveitando as condições imperdíveis da Porto Bank, a gente vai falar com vocês a respeito de consórcio. Selecionamos algumas perguntas específicas para falar para vocês como que funciona um consórcio. Então, Arthur, tá contigo aí, meu parceiro. Vamos que vamos. É isso aí, meu querido Léo. Fala galera, como que vocês estão? Hoje, em ação nesse podcast, O Corretor, meus jovens. É isso aí. Leozinho, vamos lá. Diga lá. Várias dúvidas, a gente tem algumas perguntinhas aqui. A primeira da galera é: qual o valor mínimo para entrar em um consórcio de imóveis, meu jovem? Cara, essa é uma pergunta que muita gente faz para mim todo dia. Pessoal, valor mínimo de consórcio você vai conseguir conferir sempre nas minhas redes sociais quando vocês tiverem dúvidas, mas eu vou falar assim, Arthur, o valor mínimo que eu considero para você entrar e que você vai encontrar lá nos grupos de imóvel são cartas a partir de R$100 mil. Tem cartas menores que você pode destinar para a questão de reforma, mas o valor mínimo aí que você vai encontrar para você conseguir comprar um terreno, às vezes, vai ser na casa dos R$100 mil. Entendi, meu querido, mas e me diga uma coisa, quanto tempo que leva para ser contemplado? É uma das outras grandes dúvidas que apareceram durante esse ano aqui no nosso podcast. Com certeza. Quando você fala de contemplação num consórcio, pessoal, vamos falar primeiro do imóvel, né? A gente sempre fala como especialista, Porto Elite, que a gente é lá na corretora, Tá que famoso, assim, hein? tamo famoso, cara, vendendo muito consórcio e ajudando muita gente a realizar o sonho da casa própria, do carro próprio, né? Então assim, o tempo ele é relativo, tá? Quando a gente vai falar na parte de lance, que você vai usar um recurso seu, você tem que dar um lance ali nos primeiros anos em torno de 55% a 65%. Essa é a média histórica. É por isso que a gente faz um estudo e cada caso é um caso. Sem contar o fato, Arthur, que você tem a possibilidade de ser contemplado através de um sorteio, sem colocar nenhum centavo na frente e garantir, né, a sua carta contemplada. Quando for falar de auto, é a mesma situação, só que a gente tem um prazo muito menor. Então, nos imóveis, as nossas cartas de consórcio têm uma duração de 200 meses, cerca de 16 anos e meio, e auto aí vai variar. Tem consórcio que começa lá em 25 mil, que vai até 50 mil em 50 meses, temos cartas com 72, 80, até 90 meses, e aí quando a gente fala de pesado também, daí são 360 meses. Entendi. Mas então você me falou que a galera que participa, ela tem a chance de dar um lance e também ser contemplado por sorteio. Exatamente. Certo. E eu posso, por exemplo, nesse lance que eu faço, igual eu vou comprar uma casa lá, tem um FGTS, por exemplo, da galera lá, eu consigo usar FGTS, essas situações assim, para dar um lance, por exemplo, no consórcio? Não. Pode. Além do FGTS, algumas cartas até o valor de 560 mil, se eu não estiver enganado, elas permitem que você use o que a gente chama de lance embutido, onde você abre mão de um valor da sua carta de até 30% durante essa campanha e você pode utilizar ele para aumentar as suas chances de ser contemplado. Ou seja, vamos dizer lá que você tem uma carta de 560 mil, a gente já falou que a média histórica é em torno de 50%. É claro que a gente tem que levar em conta que a média do lance é o valor total da carta, então é o valor que você contratou de crédito mais as taxas dela, então não é os 250 mil, que às vezes o pessoal pensa ali, poxa, tem uma carta de 500, a metade é 250, o lance ele é um pouquinho acima, porque você vai ter a taxa de administração ali que está em torno de uns 18%, 19% nos consórcios da Porto Bank.
mas você pode utilizar parte desse valor para dar um lance. Ou seja, se você achar aquela casa que você sonha por 400 mil, você pode usar até 30% desses 500 para juntar com o que você tem de saldo e aí você conseguir dar um lance maior e acelerar, que nem eu falei para vocês lá, respondendo na pergunta de quanto tempo leva para ser contemplado. Dá para acelerar isso de certa forma, além da utilização do FGTS, como a gente comentou ali. Entendi. E me conta um pouquinho da seguinte situação. Eu tenho um imóvel que está financiado, por exemplo. Eu posso fazer uma carta de crédito, um consórcio, no caso, para quitar esse financiamento? Pode sim, senhor. O consórcio, ele funciona como um quitador do seu financiamento. Ou seja, se você hoje lá tem um financiamento de 35 anos, que nem a gente falou com o pessoal da Fento, né, que não é mais 30, 35, até um abraço pro Tony, né, nosso 35. parceirão. 35. Você pode usar o seu consórcio para quitar, sim. A carta tem que estar contemplada, né? Você tem que fazer a contemplação e você utiliza ela para fazer a substituição ali, né? A troca da dívida. Então você deixa de ter uma dívida com a Caixa, com o Banco do Brasil, com uma instituição bancária e passa a ter o imóvel alienado a Porto Bank, nesse caso. Entendi. Isso faz com que o imóvel também fique um pouco mais barato, né? Porque a taxa do consórcio é mais barata, né? Exatamente. Como eu sempre falo, pessoal, o consórcio é um investimento totalmente seguro e sem juros. Isso é muito importante quando a gente vai falar, porque ela te dá uma capacidade de compra muito interessante, Arthur. Quando a gente for falar de taxa de financiamento, aí os processos de Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma taxa lá na casa dos 8%, 9%. Consórcio, se a gente for pegar, a gente tem uma taxa de administração, que nem eu falei ali, que vai de 18% a 19%, alguns grupos até um pouquinho mais, dependendo do valor contratado. Mas, se você pegar e fizer uma conta aí para você que está me assistindo, essa taxa de administração ela é durante todo o período dos 200 meses. Então, se você dividir 18 por 200, vai dar bem menos que esses 8, 9 anuais ali do juro da modalidade de financiamento, né? Mas daí eu posso escolher qualquer imóvel. Comprei um consórcio, fui sorteado lá, né? Comprei ontem, aí mês que vem eu sou sorteado e tal, e vou comprar meu imóvel. Qual que é o processo? Como que funciona mais ou menos isso dentro da Porto, por exemplo? Vamos Beleza. O processo O processo é um processo que muita gente tem dúvida de como ele funciona. Mas assim, a partir do momento que a sua carta está liberada, a Porto, previamente, ela já fez uma análise do teu perfil, então isso já facilita muito, ela não vai para uma análise de crédito muitas vezes, a não ser algum salvo caso que você tenha tido uma mudança muito forte no teu score ali, que ela vai precisar te analisar novamente, né? Mas aí são documentações. Vai pedir registro geral, vai pedir o habite do imóvel ou do terreno, vão ser pedidos documentações processuais que são as mesmas da compra convencional, seja você indo num cartório e comprando à vista ou você financiando, a documentação do processo do consórcio, ela não tem segredo e não tem que causar frio na barriga de ninguém, ela é extremamente tranquila. E o melhor de tudo, Arthur, é que a Porto tem uma parte de assessoria que você pode entrar em contato com eles, tirar as dúvidas, perguntar como que você faz. Você pode até contratar uma parte online lá para resolver parte da documentação e não ter nem que pagar do bolso ali. Você desconta do teu próprio valor da carta e agiliza o processo para poder morar logo. Esse programa tá parecendo muito merchan, né, cara? Parece que tá tudo muito bem explicadinho, né? Mas é verdade, né, cara? O sistema da Porto é muito bom também, né? Quando a gente fala de Porto no segmento de imóvel, a gente está falando da líder de mercado. Quando a gente está falando da líder de mercado, no segmento de consórcio, que foi um segmento, Arthur, que no último ano passou de 17% crescimento. São cifras de bilhões. Eu até vou deixar para vocês lá no meu Instagram, então, para quem está assistindo, corre lá, porque vai ter uma publicação que eu compartilhei
falando dos dados do consórcio no último ano. Então é muito legal para vocês analisarem qual que é o tamanho do mercado de consórcio e por que ele vai continuar crescendo tanto como os especialistas dizem que ele vai crescer nos próximos anos. E quando a gente fala de Porto, como você bem disse, Arthur, que até parece merchan, a gente está falando da líder de mercado. A gente está falando que eles já passaram os principais bancos do país, inclusive o maior banco do país, né, ali que é meio azul e tem um X no nome. Entendi. Apesar de parecer, mas não é, né, meu querido Léo? O pessoal acha que é, mas não é nesse caso. A Porto hoje, no segmento de imóvel, ela é líder e no segmento de auto, ela ocupa a 5ª posição. Isso varia muito, porque é um mercado um pouquinho mais arrojado e aí tem algumas particularidades que eu já falo para vocês, porque eu tenho certeza que tem algumas perguntas a respeito dos consórcios de auto aqui também. É isso aí. Vamos fazer um intervalo, então, rapidinho, Leozito, e daí a gente já volta. Beleza, então. Segura aí que a gente já volta tirando mais dúvidas com vocês. Ô, Arthur, que cara que você acha que é essa que eu tô fazendo aqui agora?
Não sei, cara. Cara, a cara da felicidade de quem vai fechar um consórcio de alto com o Léo lá da Bom Retiro Isso e garantir o planejamento do seu futuro e economizando, né? tá bonitão, hein? Aí sim, patrão. Ô, Léo, falando Diga nisso, lá. agora você falou, já vou aproveitar e vou emendar uma pergunta minha agora. Vai. Eu que já sou teu cliente também, essas coisas lá toda, eu conheço você, o teu suporte, né? Com Mas a certeza. galera que tá vendo pela primeira vez e tal, como você falou, vai fechar um consórcio com você. Cara, qual que é o teu tipo de suporte que você dá? Seja para um cliente que compra um consórcio de imóvel, o cara comprou com você, foi contemplado lá. Como que vocês trabalham lá na tua corretora lá? Ó, antes de eu te falar como que a gente trabalha quando o cara é contemplado, eu vou te falar como que eu trabalho antes de vender o consórcio para ele. Boa. Quando a gente fala de sonhos, gente, e o consórcio ele não te entrega o imediatismo. A não ser que você planeje, como eu falei, e você tenha um recurso guardado para dar o lance ali, Arthur. Então, eu sou bem transparente em dizer. Quando o cara chega para mim e fala assim, pô, Léo, tem algum consórcio que a gente vai fazer e vai ser contemplado em um mês? Olha, até tem, mas eu vou te trazer matematicamente os números e você vai ter que ter o recurso para fazer isso acontecer. Vai ter que dar um lance. Vai ter que dar um lance. É possível que saia? É muito possível e muito provável, porque esse é um diferencial da Porto. Eu tenho acesso a todos os lances que são dados, a média desses lances, desde o menor lance até o maior naquele grupo que já está em andamento, tá? Foi contemplado. Que foi contemplado. E até quantas cotas foram contempladas. Então a gente sabe dizer para você qual que é a possibilidade, mas é uma regra matemática e não existe. Quem falar para você que garante que esteja contemplado, está mentindo. Tem que fazer um estudo e assim, matematicamente a gente pode falar para você, cara, se você der um lance nessa média aqui, você está dentro da média desse grupo que já tem andamento, que às vezes já passou um ano, que é uma pergunta que o pessoal faz ainda, eu posso fazer consórcio só quando ele está começando? Não. Quando ocorre uma desistência, né, a Porto e as outras operadoras de consórcio, elas abrem novamente a vaga naquele grupo e uma outra pessoa pode ingressar pagando proporcionalmente em menor tempo a sua carta de consórcio. Entendi, mas daí depois que o cara for contemplado, você ainda dá um suporte? Como que funciona? Depois que o processo, né, a pessoa é contemplada, a gente entra em contato, é uma ligação que eu gosto de fazer. Estou esperando para fazer para você que está nos assistindo aí a ligação falando que você foi contemplado, né? É quase um Polishop hoje, Arthur, no podcast ao corretor. O merchan da Bom Retiro hoje está a milhão. Não, mas vale a pena. É importante, porque quando a gente se tornou elite, Arthur, e quando a gente fala que a gente é elite, é porque a gente já vendeu mais de 5 milhões de consórcio para muitos clientes nos últimos 6 meses, para você ter uma base. Isso deu uma bagagem. Até, né, tá aqui atrás de mim. Opa, tô errado. Errou, tá aqui, ó. Esse troféuzinho bonito, dourado, é o troféu de só quem pode, quem vende, que tem esse troféu. E a gente faz o quê, pessoal? A gente ajuda, a gente liga, a gente auxilia, a gente acompanha todo o processo. Porque o back office, que nem a gente chama, ele tá lá dentro do nosso sistema de cotação, né, na aba do Porto Bank, e a gente consegue interagir com o analista, a gente pode abrir um chat, a gente pode auxiliar, e eu tenho certeza que vai ser um prazer receber você, que é meu cliente contemplado, lá na corretora, para tomar um café e fazer todo esse trâmite com a gente também, né, Arthur? Muito bom, meu querido Léo. Léozinho, a gente vai continuar agora, porque tem algumas perguntas sobre auto também, né? Bora! A gente tá falando sobre consórcio, né? Sim. E a mesma coisa, cara, uma das dúvidas da galera é tipo assim, eu tenho um valor mínimo para comprar um consórcio de auto? Tem. O valor mínimo hoje de carta é R$25 mil, tá? Arthur, sabe quanto que está saindo essa carta agora durante abril nessa promoção da Porto? Vou pegar até minha cola. Sei lá, patrão. Chuta um valor aí para mim. O valor por mês? Por mês. Quanto que você acha? Sei lá, 350? 370, quase. Pô, quase, hein? Esse daí é o valor com redutor, tá? O que é o redutor? Durante o mês de abril, a Porto está falando o quê? Você quer comprar um carro? Beleza. Eu vou te vender essa carta de consórcio e você vai pagar 40% a menos no valor dela, tá? Até que você possa pegar esse carro. Que se você seja contemplado por um lance ou por sorteio. Depois que contemplou, ela vai reajustar esse valor proporcionalmente. Mas o que a gente acaba dizendo,
Quando você dá um lance, acaba sendo elas por elas, porque você já vai abater do teu saldo devedor. Então, esses 40% é uma ferramenta legal que você começa a planejar o seu futuro, isso seja para auto ou para imóvel, tá? Aí, claro, cada grupo tem uma regrinha, mas eu posso falar para vocês que no mês de abril tá igual, né? É 40% de redutor nos dois e você consegue garantir. Tá? E esse grupo de R$ 25.000 com o redutor, a parcela cheia dele, Arthur, seria R$ 610. Pode dar uma olhada aí na internet que você não vai achar nenhum financiamento nesse valor. E é legal ressaltar que a Porto aceita veículos até 8 anos para compra. Pode ser moto, pode ser um jet ski. Se tiver chassi, documentação, nota fiscal, pode ser alienado num consórcio. Pode ser um Porsche igual a gente tem ali para Pode ser um Porsche, mas daí eu vou indicar que você faça pelo menos aí umas 3, 4 cotas aí de uns 300 mil, né, para garantir o Porsche, né? Dá para comprar uns carrinhos desses. Dá para fazer. Essa é uma dúvida também legal, Arthur, que você falou, poxa, eu quero comprar um carro e tá acima do valor da carta que o Léo tem, que a Porto tem lá. Como que a gente faz? Rapidinho, Léo, qual que é o maior valor de carta hoje que tem para automóvel? Porque a gente for pegar... Mais ou menos ali. 200 mil. 200 mil. 200 mil durante 90 meses. Mas aí ele pode juntar, que nem você falou. Pode juntar, exatamente. Então, assim, quero comprar um carro de 400. 2 cartas de 200, contemplou as duas, você vai pedir lá na hora de falar, olha, quero comprar um carro de 400 e eu tenho a minha cota do grupo X e do grupo Y, ambas estão contempladas, quero juntar os créditos e comprar a minha Porsche lá na Creative Group com o Arthurzão. Vamos lá, vamos embora. E mesma pergunta, assim, o mesmo processo do imóvel é o processo do automóvel também, contemplação, é tudo igual ou tem regra diferente? A regra não, mas a documentação é muito mais facilitada no automóvel, né? Porque se ele for 0 quilômetro, basicamente os teus documentos e a nota fiscal. Porque daí a Porto vai fazer a quitação junto à concessionária que você está comprando, a loja que você vai estar comprando, o documento vai sair lá alienado a Porto Bank, né, o canal de consórcios, e acabou. Então, assim, documentos pessoais e a nota fiscal. O imóvel é que ele demanda uma documentação maior, porque para comprar uma casa tem muito mais documento. Entendi. Mas daí se o carro é usado, eu tenho que comprar na loja ou eu posso comprar de um terceiro, por exemplo? Assim? Você pode comprar. Vi na internet, só que não é uma loja. É uma pessoa que está vendendo. Eu posso ir lá e comprar dele também? Pode comprar dele, pode comprar de loja. Se ele for usado, aí a Porto vai pedir uma vistoria para autorizar, né? Então ela vai ver se o carro não tem um histórico de leilão, se o carro condiz ao valor que está sendo cobrado, né? Até o valor que ele está sendo cobrado, ela consegue ver pela FIP. Mas ela vai querer avaliar as condições e o carro tem que ter até 8 anos do ano de fabricação, não do ano de modelo. Uhum. E, assim, agora vamos falar geral dos dois lados, assim, né? Falando do consórcio de modo geral. Qual que você vê agora, você como um especialista em consórcio, assim, tipo, o que você acha que é o principal diferencial do consórcio entre o consórcio e o financiamento, por exemplo? Olha, Arthur, o principal diferencial que eu vou te falar é que você vai pagar muito menos no consórcio. Você não tem juros, tá? E você planeja. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, Arthur, planejado, a gente ganha. Quando a gente faz as coisas, às vezes, na impulsividade, a gente toma decisões que prejudicam a gente lá na frente. Então, o meu conselho, a minha dica para todo mundo que está nos assistindo aí, é que assim, é sempre um bom tempo para você investir e pensar no seu futuro. Quando a gente fala de seguro de vida, quando a gente fala de previdência privada, mas falando de consórcio. Então, se às vezes você está lá com o teu carro, que já tem 1 ano que você tirou, está quitado, é a hora de você fazer um consórcio. É a hora de você investir. Porque você vai pagar, muitas vezes você vai ter que dar um lance bem menor do que esse 55%, 65% que eu falei para vocês lá, que é a média de um começo de um consórcio, onde tem muita gente querendo contemplar, porque tem gente que ganha dinheiro com isso, Arthur. E aí a gente já trouxe aqui alguns especialistas e já até falou para vocês, mas tem gente que compra consórcio como investimento, porque você também, a partir do momento que ela está contemplada, você pode vender ela e é assim,
a venda que você está fazendo, para Porto, você faz uma solicitação e paga uma taxa. Mas o quanto você quer cobrar pelo fato dessa carta estar contemplada, não existe nenhuma regra. Você coloca o quanto você quer ganhar em cima disso. Então, E quanto alguém está disposto a pagar. exatamente. Então, Livre mercado. Livre mercado. Como é que diz lá? Quando sai, toda manhã sai um bobo e um esperto de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Sacanagem. Sacanagem. Não, brincadeira, pessoal. Vem fazer o consórcio comigo que a gente não vai deixar se encontrar nenhum esperto aí, não. Não banque o bobo, faça um consórcio. Dá, agora eu vou te ferrar agora. Ih, Não lá vou vem. chegar dessa história só. Tá muito papinho, muito merchandise, assim. Lá vem. Cara, tá tudo muito lindo, tudo muito bom. Mas assim, qual que é o lado ruim, a desvantagem do consórcio, assim? Tem também? Deve ter, né, cara? Cara, a desvantagem é você não fazer, eu diria assim, né? Você ouviu o episódio durante quase que meia hora que a gente tá falando aqui. Merchazeiro agora. Viu só? Ele falou que eu tava com muito merchan. Pessoal, a desvantagem que eu vou trazer pro consórcio, eu trago uma só, tá, Arthur? É você não ter o teu bem de forma imediata. Essa é a única desvantagem. Mas ela é uma desvantagem que, como eu disse na resposta anterior, ela é uma vantagem a longo prazo. Ah, mas eu queria muito aquele carro na garagem. Gente, hoje você querer muito um carro na garagem através de um financiamento é você pagar uma parcela equivalente a 3 carros que vão estar na sua garagem daqui a um ano, porque o carro vai desvalorizar. Então, assim, a única desvantagem que eu não vejo como desvantagem, mas que muitas pessoas apontam, e eu não posso mentir para vocês, como eu falei, é que você não tem o bem ali na hora, a não ser que você dê um lance e faça o planejamento com a gente lá na Bom Retiro para montar o cenário ideal para você. Quer usar um percentual da carta, quer você planejar, é você fazer as coisas com paciência, Arthur. No lado, agora assim, falando, né, as perguntas aqui que a gente recebeu no Instagram, já terminaram. Mas assim, indo quase para o final ali, né, Léo? Falando como carro, essa desvantagem, ela é, ao meu ver, ela é mais direta, porque para carro é um pouco mais fácil você querer o carro na hora e o financiamento te dá essa possibilidade muito rápida, mas é óbvio, como você falou, vai pagar mais caro. Só que com o imóvel, até na parte de carro, mas o imóvel ele se torna muito mais atraente, porque você, de qualquer maneira, vai ter que dar uma entrada, né? Exatamente. No imóvel é meio que inevitável, né? Por quê? Porque, assim, hoje uma entrada de um financiamento padrão, o banco vai exigir em torno de 40%. Eu trouxe para você, né, e para quem está nos assistindo, que a média dos primeiros anos de um lance de consórcio de imóvel é de 55% a 65%. Aí é o estudo que eu faço. Você quer uma casa de 500 mil? A gente vai fazer uma carta de 700, vai usar o lance embutido para você, você vai abrir mão de um percentual do valor da carta, vai juntar com os teus 40% e vai estar ali na média brigando de frente a frente com quem está dando lance só de recurso próprio. As pessoas podem usar o lance, todo mundo do grupo pode usar. Então, vai demorar, mas você vai ter um potencial de compra de uma maneira acelerada. Então, quem pensa em consórcio de casa, aí a gente pode até falar que não tem desvantagem, porque ele já se programou para ter um valor de entrada para dar a entrada da casa própria. Sim. Então, é diferente do auto, realmente. Tá? Muito bom, fera. Como diz o Tony, nosso querido amigo que já esteve aqui, é um golaço, né? É um golaço, consórcio é um golaço. É um golaço para imóvel, né? É. Para carro também, só que para carro você tem que ter um planejamento específico, né? Exatamente. E para carro, o lado positivo, Arthurzão, é assim, a parcela, às vezes ela fica muito mais fácil. A gente falou ali de uma parcela de R$370, às vezes os R$25 mil é o suficiente para você só dar aquele upgrade no teu carro que você acabou de comprar. Ou quitar um financiamento, alguma coisa Ou assim, quitar o a parcela, né? Com certeza, você já às vezes está pagando lá 500, começa a se apertar um pouquinho ali, paga 300, passa a pagar 800 e troca uma dívida de 800 por uma dívida de 500 de volta e fica só com uma de 500 e o carro quitado. É isso aí. Isso aí. Galera, o programa de hoje foi rápido, o programa de hoje foi direto. Se vocês quiserem consórcio com essas condições imperdíveis,
vem me procurar, manda uma DM lá no meu Instagram, manda um inbox, deixa comentário aqui que eu vou entrar em contato com vocês e vai ser um prazer planejar o futuro da casa própria ou do carro próprio de vocês comigo e com a Bom Retiro.